boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu acabei de convidar o Vinícius aqui para participar. Olá, boa noite. Boa noite, Vinícius. Tá com a imagem Seja muito travada? bem-vindo. Sim, eu não consigo visualizar. Bom, ele está voltando. Eu sou Lorena, psicóloga da Gurilândia, e vamos conversar com o Vinícius Farani, que deve estar entrando agora. Vamos aguardar um pouquinho ele retornar. Hoje nós iremos conversar, olha aqui, vamos ver agora. Prontinho. Olá, Vinícius, ótimo. Seja Olá. muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema Equilibrando os Filhos e a Vida a Dois na Quarentena. Eu vou te apresentar. Eu já me apresentei, mas eu sou Lorena, psicóloga lá da Gurilândia, e você é doutor em família na sociedade contemporânea, é escritor. Eu quero até que você apresente para a gente o seu livro, e docente também da Faculdade Baiana de Direito. Isso. Seja muito Então, bem-vindo para que a gente bata esse papo aqui hoje. Fale. pronto, agradeço imensamente o convite. Inclusive, acabei de ver, eu pensei que meu livro estava aqui ao lado, deixei ali na estante. Mas, de qualquer forma, cheio de coisa de criança aqui espalhada pela casa. Coisas de home office. Gostaria de agradecer o convite, né, feito pela minha querida Lorena, a Escola Gurilândia. Bom, o livro ele trata justamente sobre liberdade a dois, democracia nos relacionamentos contemporâneos. Então, é justamente para falar sobre casal. Então, faz parte de alguns estudos e pesquisas desde a época do mestrado e que a gente vai avançando. Mas vamos lá, que hoje tem muito assunto para a gente conversar. Isso, esse tema nós escolhemos porque estamos na Semana dos Namorados, em meio a uma pandemia. Então, precisamos sim continuar comemorando, mas dessa vez comemoraremos de uma forma diferente, criativa. Né? E aí, nesse momento, como é que a gente consegue manter o amor, a paciência, a cumplicidade, né? Nesse momento tão atípico, né? Que tão desconhecido, tão inédito para a gente, e que a gente precisa, sim, manter o romance nas relações, né? Respeitar aí as individualidades de cada um e continuar seguindo. Como é que a gente pode fazer isso com tanto medo no ar? Que esse é o grande sentimento hoje. A gente tem medo e a gente liga a TV e é morte, é a infodemia, né? São essas fake news, essas informações que acaba diminuindo a nossa resistência como ser humano mesmo. Então começamos a não conseguir mais ressignificar tudo isso, e os sintomas começam a aparecer. E como é que a gente comemora? E como a gente não sucumbe, na verdade, nesse momento, com tudo isso que tem acontecido com a gente? Isso, excelente introdução, excelente abertura para muita coisa que a gente vai falar hoje. E um dos pontos principais para a gente não sucumbir é justamente pensar na intimidade e pensar no cuidado. Então, o casal, muitas vezes, ele é sintoma, nas crises do casal, é sintoma de muitas coisas. Então, quando a gente começa a pensar de que o casal não resistiu à quarentena, o casal não resistiu à presença dos filhos, normalmente o problema não é apenas a quarentena e nem apenas os filhos. Por quê? Apenas porque, obviamente, que são obstáculos, são tarefas. Para quem tem criança dentro de casa, sabe o desgaste que é ter que cuidar de criança, ter que cuidar das tarefas. Criança já é um problema na sala, né? Imagine agora dentro de uma sala online. Então, tem milhares de desafios.
Pobre coitado dos professores, né? Você, inclusive, está na lista, que lida com as questões das crianças nesse mundo online. Então, tem muitos desafios que a gente precisa, né? As questões da vida profissional, das questões da vida financeira. Porque casamento, relacionamento, envolve todos esses aspectos. Eu acho muito curioso quando as pessoas dizem o que é casamento. Casamento é amor, tá? É muito bonito que casamento seja um afeto, mas não é apenas isso. Então, o casamento ele está amarrado em muitas outras questões. Então, está amarrado nas tarefas diárias, está amarrado no cotidiano, no cuidado com os filhos, nas questões econômicas, nas questões da casa. Então, o casamento em si está amarrado em muita coisa. E como é que a gente lida, então, nesse período de pandemia? Então, o ponto central é a gente pensar justamente na nossa intimidade. O quanto a gente investe na nossa intimidade. Porque, obviamente, que quanto mais eu invisto na minha intimidade, quanto mais eu invisto no meu cuidado, quanto mais eu invisto no bem-estar, maior a chance de, quando um conflito aparece, eu tenha, digamos que, algum gás extra para poder lidar com aquilo. Porque voltar para casa, e esse é um dos problemas da pandemia, eu que acompanho um casal há tantos anos, uma coisa bem típica do casal em crise é que quando ele vai chegando em casa, aí começa aquela sensação de que, puxa, tô chegando em casa. E aí inventa uma desculpa para estar na rua, inventa uma desculpa para trabalhar mais, inventa uma desculpa para estar com os amigos ou com as amigas, e de repente está todo mundo dentro de casa, tendo que lidar com as questões da convivência. Então, é um convite para a gente olhar para a intimidade. É um convite para a gente olhar para a nossa qualidade relacional. Fica aquela pergunta, é possível a gente ser pai e mãe e ainda assim ser casal? Essa é uma pergunta que eu acho muito importante que a gente converse aqui hoje. Exato. Nesse momento que a pandemia está se alastrando, a gente precisa estar nessa hiperconvivência, não tem outra alternativa, mas nós não fomos treinados para estar nessa convivência compulsória, porque, pelo que me parece, nós não estávamos acostumados a conviver, né? Nós nos víamos de manhã, dávamos tchau, nos revíamos à noite, dormíamos. Então, essa intimidade entre os casais e intimidade com nós mesmos, me parece que estava um pouco perdida. E agora, como é que a gente consegue olhar um para o outro e se reconhecer no meio da crise? Então, os espaços, eles acabam sendo invadidos aí. Eu tenho até um exemplo, né? Por exemplo, a questão da mesa, a mesa de jantar, né? Que antes era um lugar de partilha, de comunhão, de amor. Hoje, ela foi meio que invadida para exercer diversos papéis, né? Hoje você faz o homeschooling, o suposto homeschooling, o home office, você brinca ali, você monta um quebra-cabeça ali, você discute as relações ali. Os espaços, eles foram invadidos. Me parece que não existe, assim, estações pré-determinadas, definidas. Então, a individualidade, eu acho que fica um pouco conturbada nesse sentido, porque os espaços de cada um já não existem mais. Então, eu acho, vai aí uma primeira dica, eu acho que criar estações para que cada um tenha o seu lugar dentro da casa, tenha o seu espaço de trabalho, o lugar do casal, o lugar da brincadeira, o lugar das crianças. Então, eu acho que delimitar esses espaços é bacana, isso vem muito atrelado à rotina. E uma outra questão também é a comunicação, né? Nós podemos, nesse momento, olhar com muita delicadeza para isso, porque eu acho que é uma chave, no sentido, vou dar um exemplo prático, no sentido da gente não fazer um julgamento na hora de se comunicar, mas sim de entender, falar sobre as suas reais necessidades e descrever, ser uma comunicação muito mais descritiva do que julgadora, né? O exemplo seria eu entrar na cozinha e ver lá a cozinha, a mesa da minha cozinha suja. E aí, de repente, eu digo, sei lá, Pedro, você sujou a mesa, agora você limpa a mesa. Quer dizer, há um julgamento aí, há um tom aí que não é legal, que o outro, de alguma forma, pode lhe retribuir de forma agressiva.
Então, seria interessante que você pudesse exercer aí uma comunicação mais descritiva das suas necessidades, no sentido de, Pedro, eu me sentiria muito feliz se eu entrasse na cozinha para usar a mesa e ela estivesse limpa, né? É diferente, você entrega o que você quer, o que você deseja, você fala do seu sentimento e o outro percebe e talvez seja mais colaborativo. Então, acho que a comunicação, a gente precisa cuidar muito nesse momento também, né? Vai aí uma outra dica. Uma outra situação, eu estou aproveitando, viu, Vinícius? Uma coisa que está funcionando aqui em casa muito, que eu pratico, e que não é só nesse momento de pandemia, mas que para a vida, que é estabelecer durante a semana um momento com a família, para a gente sentar, para a gente conversar sobre as relações, para dar um feedback. Então, esse momento sagrado, 1 hora por semana, para você ajustar, limpar um pouquinho aí as gavetas da semana com a família, para seguir de maneira mais discutir as relações familiares neste momento, fazer uma oração que seja significativa para aquele núcleo familiar e se implicar, ouvir. Então, acho que reservar esse momento, eu acho que é bem bacana também. Isso. O que você eu tenho a pergunta. Sim. Sim, claro. Não, eu me lembrei agora também de um livro que você gosta, que eu acho bem interessante, que é de Tarzan a Homer Simpson. Uhum. Que eu acho bem bacana esse conceito, no sentido de que a mulher passou por um movimento feminista e ela agregou muitas atividades, né, ela conseguiu absorver muita coisa e continua com esse lá que eu acho que ainda é muito do feminino. E onde é que fica o papel do homem nessa contemporaneidade? Maravilha. Então você traz inúmeros aspectos interessantes. Até puxando um pouco a questão deste livro, né, de Tarzan, Homer Simpson, isso faz parte de um processo sócio-histórico de mudança das relações. Um aspecto que apareceu muito nos meus estudos, de que a gente às vezes tem uma certa idealização do tempo antigo, né? Como se, nossa, antigamente os relacionamentos eram melhores. E antigamente, na verdade, existe uma mudança significativa. Os relacionamentos familiares, eles estavam atrelados mais a um jogo de poder. Então, muitas vezes, isso depende, obviamente, de família para família, mas existia uma relação de poder muito estabelecida. Então, muitas vezes, o homem ele era a peça central desta casa e as relações ficavam meio que esperando a esse homem aparecer, esse homem verbalizar alguma coisa, esse homem fazer parte desse processo. E muitas vezes a criança e a mulher não tinham espaço de voz. Então, o que é que mudou? Mudou justamente o espaço da partilha. Então, muitas vezes a família estava sentada numa mesa, mas dentro de um processo a depender, sempre falando isso depende muito de contexto e de família para família, mas algumas vezes a gente observa do qual a família estava sentada, mas não tinha relação. Hoje em dia, a gente pode estar sentado e continuar sem relação se a gente está utilizando o celular, se a gente está utilizando outras coisas que não sejam um momento para partilha. Mas o problema não é o celular. O problema central é a qualidade dessa relação. É satisfatório para mim sentar com a minha família para conversar? Então, essa é a pergunta. É satisfatório para mim conviver com as pessoas dessa casa? Então, olha só que coisa importante. Então, há uma mudança significativa no processo sócio-histórico, que aqui culmina justamente na ideia que eu trago no livro, Liberdade a Dois. Por que liberdade e por que a dois? Porque agora não é mais uma relação de poder que mantém a família. É uma relação de afeto. É uma relação de intimidade. Então, eu mantenho um relacionamento, enquanto esse relacionamento me é agradável. Então, eu mantenho essa relação enquanto faz sentido para mim estar nessa relação. E isso faz tanto sentido que mais de 60% dos divórcios, quem pede são as mulheres. Porque é a mulher que muitas vezes diz, não, eu não quero esse relacionamento. Porque eu estou desgastada, porque está sendo um peso para mim. Então, estamos chegando justamente nesse período do Dia dos Namorados. E o que é esse dia nos fala? Justamente é um momento para a gente repensar como é que anda essa intimidade. E o que quer dizer intimidade hoje? Existe abertura nesse casal. Você trouxe a cena da mesa, né, de que às vezes
a família não tem um espaço para si, você trouxe isso, eu achei bem interessante, né? Ter um momento para a família, ter um momento para partilhar. E existem famílias do qual eles criam estratégias para não estarem juntos. A cama do casal é um espaço tão simbólico. Então, tem alguns casais que criam muros entre um e outro. Então, tem o homem ou a mulher, né? Tem um parceiro, aí tem um filho, tem outro filho, tem um cachorro, tem um gato, para depois ter o outro parceiro do outro lado. Ou seja, há um espaço de distanciamento enorme dentro dessa relação. E eu gosto de trazer uma expressão que é muito impactante. Não existe afeto que resista ao desencanto. Como é que um casal, então, desencanta? Aí as pessoas, muitas vezes, lá no consultório, ou então entre amigos, as pessoas dizem, meu casamento perdeu o brilho, como se fosse uma coisa mágica. Porque houve uma grande coisa, houve uma traição. Isso é muito pouco. Isso são casos, acreditem, muito menores. Quando a gente olha, mesmo aquelas relações que estão abaladas por conta de alguma traição, na sua maioria das vezes, você tem uma quantidade imensa de pequenas outras coisas, que são os desencantos. A falta de admiração porque alguém está encostado. Alguém está trabalhando na casa o tempo todo e o outro está de braço cruzado esperando ser servido. Então, essas condutas no mundo contemporâneo vão sendo cada vez mais questionadas. A gente tolera cada vez menos isso. Então, principalmente hoje, as mulheres questionam o seu direito ao prazer. Então, como é que o desencanto vai ocorrendo? Quando a gente não se sente correspondido. Então, essa é a peça chave do relacionamento contemporâneo. Eu estou numa relação enquanto essa relação me é confortável. Mas isso não é uma atitude puramente narcísica. Por quê? Porque eu sei que o outro também só vai estar nessa relação se também for confortável para o outro. Logo, para que o nosso relacionamento não caia no desencanto, é de extrema importância que eu me disponha para compreender o outro. Então, eu preciso ter uma disposição para entender o outro, para escutar o outro, para cuidar do outro. E isso é algo muito recente na nossa cultura. Casamento e amor é uma ideia muito recente, é uma ideia nova. Então, a gente ainda está descobrindo a lidar com as questões óbvias. Diálogo é um aspecto super novo no casamento. Antigamente, você tinha aquele... Estou falando, obviamente, dentro de um estudo sociológico mais generalizado, mas você tinha um aspecto muito estigmatizado. Mulher para a rua, mulher para casa, o homem para a rua. E ponto. Não se discutia as questões. As questões vinham muito na base da briga, do conflito, a questão da violência. Eu sou professor da Faculdade Baiana do Direito e eu sempre trago isso. Em 2014 foi aprovada a Lei da Palmada. Olha quão recente ela é. E foi um rebuliço, porque as pessoas diziam, como é que eu vou educar meu filho sem bater? Então, os nossos relacionamentos estavam atrelados a uma questão da violência. E hoje a gente está tendo que descobrir outros modos. Escutar, conversar e, principalmente, olhar para o outro. Então, essa talvez seja uma das chaves principais do relacionamento que a gente precisa estar atento. Então, se a gente quer ter um bom relacionamento, ou principalmente se a gente quer se dedicar para que o Dia dos Namorados não seja mais um trabalho árduo, que seja apenas uma obrigação, um dia comercial, mas que seja um dia afetivo, é porque eu preciso depositar afeto. E para depositar afeto, eu preciso depositar afeto no outro. E aí eu deixo uma pergunta. O quanto de afeto você doa para o outro? Não é apenas o afeto que você quer receber. Que essa é uma queixa sempre constante. Eu não recebo, eu não recebo, eu não recebo. Mas o que é que está sendo dado para o outro? Eu acho também que tem muita gente vivendo esse momento na questão do porvir, né, no futuro. Não, na verdade, não está inteiro agora. Cria uma situação que quando a pandemia acabar, eu resgato meu relacionamento. Quando a pandemia acabar, eu coloco meu filho para estudar. Quando a pandemia acabar, eu malho. Quando a pandemia acabar, eu compro, eu pego, eu faço e aconteço.
certo, mas a gente está vivendo aqui, agora. Esse é o momento, não dá para dar um parêntese, abrir um parêntese, cruzar os braços e ver a pedra no caminho, que é essa pandemia, e emburrar e parar. Não dá. Você tem que fazer alguma coisa, né? Tem que transformar essa pedra de alguma forma. Você vai abrir um buraco, fazer um castelo, uma ponte, eu não sei o que você vai fazer. Isso vai depender muito das suas habilidades emocionais, que, diga-se de passagem, você trouxe aí, que isso é muito novo. Esse desenvolvimento das nossas habilidades emocionais é uma coisa que surgiu no final do século XX, lá em 95, Uhum. né, por aí, na década de 90, que começou a se pensar sobre isso. Então você olha para trás e vê uma geração que não se deu conta disso e da importância que essas habilidades todas, esse cuidado, esse olhar para dentro, tem na vida que se quer levar. Então, a gente precisa, assim, também descobrir isso aí, se implicar nesse processo para poder olhar nos olhos e, como você traz aí, se questionar o que eu estou fazendo, o que é que eu quero e qual é o que eu tô, como eu estou me implicando hoje na situação. Então também não dá, como eu falei anteriormente, para cruzar os braços e esperar a chuva passar, né? Uhum. Então é preciso viver isso agora. Então é preciso ajustar os cintos e seguir, né? Viver esse momento presente com intensidade, mas é muito difícil. Então, como reencantar esse relacionamento? Sem essas habilidades desenvolvidas e olhadas de frente, né? Como fazer esse Uhum. movimento de reencantar o relacionamento nesse momento? Ótimo. Primeiro, para a gente pensar no reencantamento, a gente, como você trouxe muito bem, a gente precisa se vincular justamente a essas questões do afeto, que é uma novidade, principalmente para o mundo masculino. Então, eu tenho feito uma campanha, né? Participado muito desse movimento em prol da paternidade, que é uma coisa super recente. Uma das pesquisas do meu doutorado, que eu participei com minhas duas queridas professoras, a Lívia e a Elaine Rabinovich, e da pesquisa a gente avaliou sobre a presença do homem no cuidado com crianças pequenas. E, se eu não me engano, foram 86% dos entrevistados, foram entrevistas aqui de Salvador, 86% dos entrevistados alegaram, entre homens e mulheres, que hoje o homem está mais presente no cuidado do que a geração anterior. Então, há um avanço nesse processo. Mas ainda é um processo do qual a gente está iniciando. Então, quando a gente compara, principalmente questão de geração, aí tem muita a questão da idade, interfere muito. Para algumas pessoas, se abrir para a intimidade é um desafio enorme. E isso é muito curioso, porque estamos no casamento, muitas vezes estamos nus, literalmente, um da presença do outro, mas ao mesmo tempo vestidos de tanto pudor, vestido dessa dificuldade de se abrir. Então, como é que a gente resgata ou como é que a gente reabre esse encantamento? Quando a gente aprende a viver a vida com integridade. Essa é uma palavra que eu tenho trazido com uma certa frequência recentemente. O que quer dizer integridade? É um bem para mim estar nesse casamento? Olha só o conceito que eu trago no livro, liberdade a dois. Por que liberdade a dois? Não é libertinagem, não é cada um faz o que quer. É uma liberdade, porque hoje eu não estou num casamento por obrigação, eu não estou num casamento por qualquer outra ordem social. Eu escolho estar nesse relacionamento. Então, estar no relacionamento passa a ser uma escolha pessoal. E a partir daí eu assumo o compromisso de estar a dois. Então, há um compromisso que agora passa a ser não apenas de um ou do outro lado, passa a ser dos dois. Então, a gente precisa viver com integridade. O que quer dizer viver com integridade? Se isso aqui é uma escolha, por que eu não invisto nesse relacionamento? Então, será que eu consigo investir nesse relacionamento tanto quanto eu consigo investir no trabalho? Será que eu consigo investir no relacionamento tanto quanto eu invisto no meu cuidado com os filhos? Tem uma fala que até aqui da querida Mariana que ela traz, né? Nessa pandemia, minha cama está como um muro enorme. Os filhos resolveram mudar para a nossa cama. Mas aí é uma escolha do casal que permite essa invasão. Então, esse casal ele precisa pensar qual é o espaço de ser casal.
Qual é os nossos limites? Será que eu consigo investir no meu estar casado, ser pai, mas ao mesmo tempo ser namorados? Há um desafio lógico que a gente precisa pensar. Então, veja só, eu preciso organizar minha vida para eu ter tempo para gastar no meu trabalho, ter tempo para gastar com cuidado com meu filho, ter tempo para cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, eu não vou ter paciência de cuidar de mais ninguém. Começa por aí. Se eu estou cansado, se eu estou exausto, se eu estou estressado, se eu não me cuido, se eu não falo, se eu não procuro uma terapia, se eu não faço uma meditação, se eu não faço um esporte, se eu não faço nada para me cuidar, como é que eu vou estar bem para cuidar do outro? Não vou estar. Então eu vou ter que cuidar de mim. E depois de cuidar do trabalho, do filho e de mim, eu tenho que pensar no meu parceiro ou na minha parceira. Aí eu tenho que pensar também, porque eu preciso ter tempo para pensar no casamento, não apenas com uma relação de pai e mãe, mas numa relação de casal. Conseguimos ser casal, mesmo sendo pais? Tá, você fala do tempo, mas o tempo é pode ser um grande vilão, né, nessa sociedade do cansaço que a gente vive. Né? Tem até um livro de Byung-Chul Han, que ele fala isso, essa sociedade do cansaço, de alta produtividade, de você ter que produzir tanto que você acaba se confundindo com o produto. É uma sociedade da excelência, né, da alta performance. E aí esse tempo fica onde? Porque você precisa produzir, você precisa entregar. E é tanto excesso, na verdade, excesso de produção, excesso de transparência, no sentido de postar a vida o tempo todo. Então é tanto excesso que tudo isso gera um vazio. Então é o vazio do excesso. Essa é a verdade. E me parece que tem muita gente nesse vazio. Então, como preencher o outro se você não está preenchido, se você está no vazio? Então fica complicado resgatar em plena pandemia, na crista da onda, aí você tem que dar conta disso tudo, mas a gente precisa dar conta disso tudo, e aí? Tem um outro autor que escreveu em 1880. Ele já falava sobre o direito à preguiça, Paul Lafar. Né? Então, ele já discutia a questão do capitalismo lá em 1880. O que isso quer dizer? Nós, principalmente quando inventaram isto aqui, né, foi um grande engodo, porque disseram que era para a gente ter uma qualidade melhor de vida, a gente poderia trabalhar em qualquer lugar, a gente não precisaria mais daquelas estruturas pesadas. Lipovetsky vai dizer que nós saímos da era dos hardwares para a era dos softwares. Então, hoje é tudo soft, tudo light, tudo zero, é tudo muito mais fluido. Então, a gente pode trabalhar, pode fazer a nossa tese de doutorado em qualquer lugar do mundo, a gente pode trabalhar em qualquer... Hoje está todo mundo trabalhando dentro da É a própria casa. liquidez. Pois é, mas vem de dentro desse processo, né? Por um lado, há uma potencialidade nisso tudo, porque é uma liberdade, eu acho que é uma cultura de muita liberdade, o que, por um lado, eu acho muito importante. Há muita flexibilidade, mas se a gente não der conta e a gente não coordenar a nossa vida, a gente também fica sufocado nesse processo. Porque isso aqui também não desliga nunca. E a gente começa a tentar competir com uma máquina. Não, eu tenho que produzir, eu tenho que estar atualizado. A OMS, na verdade, lançou uma nova terminologia chamada Fear of Missing Out, que é o FOMO, né? Se a gente traduzir isso para um bom português, seria o FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de estar fora. Ou seja, é o medo de estar fora das notícias, é o medo da gente não se atualizar e a gente ficar checando Desconectado. desconectado, a gente tem que estar olhando o Instagram o tempo todo. Então, esse processo também gera muita ansiedade. E eu tenho dado muito alerta. O Instagram, por exemplo, e outras ferramentas como o Facebook, ele é uma ferramenta extremamente ansiogênica. Por quê? Porque eu estou na minha casa e veja só, a gente foi de uma geração, eu acredito que quase todo mundo que está ouvindo essa live aqui, do qual a internet só chegou para a gente na adolescência. Então a gente chegava em casa 6 horas da noite
já não tinha mais nada para fazer. Né? Porque quando apareceu a internet, aquela internet de escada ainda, lembra? Que tinha a questão do pulso, tinha que usar à noite, senão cortava o telefone, era uma coisa. Então, não era usado como era hoje. Então, você chegava em casa e você desligava. Hoje em dia, eu estou em casa, aí eu estou com isso aqui. Aí eu começo a olhar uma notícia, e aí, de repente, eu tenho uma notícia boa que me deixa feliz. Tem uma notícia de um animalzinho que eu acho bonitinho. Tem uma notícia de alguma coisa que eu acho legal e gosto. E, ao mesmo tempo, tem uma notícia política que eu me estresso. Tem uma notícia econômica que eu me estresso. Começa a ter notícia de morte, começa a ter notícia disso. Num ambiente que é o meu conforto. Enquanto eu estou sentado, eu estou sendo bombardeado por emoções. Então, eu tenho uma crise emocional em frações de segundos. No mesmo instante que eu estou feliz, eu estou triste, eu estou feliz, eu estou triste, isso emocionalmente gera muito desgaste. Então, a gente vai ter que coordenar esses espaços. A gente precisa coordenar esse tempo. E a gente precisa definir escolhas. O que é que faz bem para mim? Porque muitas vezes utilizamos o celular para não ter que conversar com as pessoas. E aí dizem, o problema é o celular. Não, o problema não é o celular. O problema é a sua escolha. Por que você escolhe estar com o celular em vez de estar conversando com o seu filho, conversando com o seu parceiro ou com sua parceira, dedicando um tempo, gastando tempo com outras coisas que poderia estar te dando satisfação. Aí você fica ali no celular dizendo que você está relaxado e quando larga o celular você está exausto. Porque você foi bombardeado de microdoses contínuas de emoções que foi te desgastando. Quando você larga o celular, você não tem mais saco de escutar sua esposa, seu esposo, você não tem mais saco de cuidar da criança. Porque você preferiu gastar o seu tempo com outras coisas. Então, cuidar do relacionamento parte necessariamente das escolhas que nós fazemos da nossa vida cotidiana. A vida cotidiana não é um peso. Então, só para ir finalizando e dar direito à voz, eu fico muito curioso com algumas pessoas que dizem, quando chega segunda-feira e diz, nossa, começou a semana, já quero minha sexta-feira. Isso é uma falência da própria existência. Como é que eu começo minha semana desejando uma noite e um dia? Porque se eu começo minha segunda-feira desejando a sexta, eu só vou curtir sexta de noite e sábado, porque domingo já começa, né? Faustão já nos lembra que segunda-feira vai voltar. Então já é um dia mais pesado. E que falência é essa? Falência de uma vida sem sentido. Meu cotidiano é uma coisa pesada, não pode ser. Trabalhar não pode ser uma experiência pesada. Conviver com o filho ou com a filha não pode ser uma experiência pesada. Tem que ser uma experiência de escolha. Tem que ser uma experiência do qual eu tenho que assumir o compromisso de responsabilidade. E ao assumir a responsabilidade, eu assumo o compromisso da minha própria vida. Eu penso, não, ok, eu tenho a vida hoje que eu escolhi ter. Então eu tenho que investir nessa vida. Porque ninguém escolhe a profissão e larga lá. A gente escolhe uma profissão e continua, vai investir no mestrado, especialização, doutorado. Então, se a gente investe tanto tempo nessas outras coisas, por que eu não consigo investir mais tempo em amar mais? Por que eu não consigo investir mais tempo em ter mais intimidade? Olha que coisa interessante. Gastar e investir tempo em amar mais, em intimidade, também precisa ser uma tarefa da pessoa casal. Eu vou ler aqui duas perguntas que mandaram. Então, devemos ou não incluir os filhos no jantar romântico do Dia dos Namorados? E a segunda é possível ser feliz a dois? Opa, perguntas importantíssimas. Primeiro, momento do casal é de quem? Do casal. Seus precisam aprender isso e o casal precisa aprender isso. Porque quando a criança aparece, acontece isso às vezes em terapia de casal. Às vezes a gente está atendendo o casal e aí o casal não tinha como, leva o filho fica esperando fora. No meio da terapia, a criança começa a bater na porta.
Por quê? Porque a criança é narcísica, porque a criança faz parte, porque a criança quer saber o que é que está acontecendo. Cabe ao casal conversar com essa criança e estabelecer os limites. A casa não pode ser coordenada apenas pela criança. Por que apenas? Porque às vezes é o tempo da criança. Às vezes a criança está brincando, às vezes o casal precisa se dedicar pela criança, às vezes o casal precisa ter um tempo do estudo, ter um tempo disso, daquilo. Então, às vezes o casal precisa se dedicar para a criança. Mas a criança também precisa entender que existem momentos que é do casal, que é do adulto. E é o adulto que tem que estabelecer o limite. Ah, meu filho não entende. Ah, ele não vai entender porque ele quer o afeto de vocês o tempo todo. Quem tem que entender é vocês, pais. Vocês são os adultos. Então, vocês têm que estabelecer esse limite para essa criança. Então, o período e o tempo do casal é do casal. Então, no jantar à noite, vocês preparem o terreno de vocês, vocês coloquem a criança para dormir, ou então vocês criam o momento de vocês e vocês estabeleçam. Agora é o nosso momento. Então, organizem, negociem, tá? Não, agora você vai ficar lá no seu quarto, se a criança ainda estiver acordada. Né? Então, você vai ficar agora no seu quarto. Então, esse processo precisa ser negociado. Então, é esse convite que a gente está fazendo. Apesar de sermos pai, mães, termos uma relação, independente do modelo de relação, somos casal e a gente não pode esquecer isso. Então, precisa haver o tempo para o casal. Me lembra, a outra pergunta foi sobre o amor. Ah, poder ser feliz. Se é possível. Possível ser feliz. Essa é a nossa grande pergunta, a nossa vida. Dilema. Por quê? Porque queremos ser felizes o tempo todo. Então, o que é que a gente pode pensar sobre a felicidade? A gente pode ser feliz momentaneamente. Então, eu não posso excluir os momentos de não felicidade da minha relação. Então, esses momentos precisam fazer parte da relação. Então, eu não posso pensar que meu casamento só tem que ser feliz. Porque isso, olha que paradoxo. Pensar num casamento só feliz não só desgasta o casamento, como gera uma pressão muito grande. Porque, veja só, no momento que aparece um problema, na hora que chegam os boletos, na hora que chegam as contas para pagar, na hora que chegam os problemas da criança na escola, aí eu penso o quê? Que absurdo, que saco, de novo isso. E aí a vida vai ficando pesada. Porque eu só quero ser feliz. Eu gosto de trazer um caso de um casal que eu atendi, que a menina chegou no consultório, ela era uma jovem adulta, e eu pergunto, o que é que você está fazendo aqui? Ela, meu casamento não está de boa. Falei, você espera que seu casamento seja de boa? Ninguém te contou a verdade. E depois de um tempo eu consegui trazer o marido dela, que também era um jovem adulto. E aí eu pergunto, o que é que te faz aqui? Ele, meu casamento não está de boa. Eu falei, mas o que quer dizer tá de boa? A gente hoje tem muita responsabilidade. Eu falei, mas vocês esperam viver uma vida sem responsabilidade? Esta é a fantasia de vocês? Vai fazer a vida ficar muito mais pesada. Porque todos vamos ter responsabilidades. Então, a responsabilidade não pode ser vista como algo errado. Ela tem que ser incluída para que a gente negocie o tempo de resolver as questões da responsabilidade e o tempo de descansar. Não, isso eu resolvo segunda-feira. Isso eu resolvo em tal dia. Hoje é o meu momento. Então aí eu vou organizando. Porque quando aparecem coisas óbvias, como um problema com uma criança, um conflito no casal, se eu acho que isso é uma coisa muito absurda, eu vou botar debaixo do tapete. Eu não quero ver isso agora. Aí eu empurro com a barriga. Aí eu largo lá. E isso não é mais fácil. Porque aquela coisa que te incomoda o tempo todo, fica aquela coisinha te incomodando o tempo todo. E aí você está assistindo um filme, aí você diz, eu não quero pensar naquilo, e está pensando. Aí você está assistindo um filme, fala, não vou pensar Vira naquilo. fantasma. Pois é. Vira fantasma. Que fica incomodando. E depois vira sintoma. Isso aí. E aí vai gerando os sintomas. E quais são esses sintomas? Irritação. De repente eu começo a me tornar uma angústia. pessoa
angústia, começa a perder paciência, Somatização, dor de cabeça, insônia. dor de barriga, dor de coluna. Pois é, olha quantos, né? Se a gente for nesse bate-bola, a gente vai longe, né? Então a gente precisa entender que casamento não é felicidade. Casamento é convivência. E a convivência precisa ser investida, precisa ter investimento nessa convivência. Para que eu consiga lidar com os desafios naturais de um relacionamento, que vai ter que ter DR, vai ter que ter momentos da gente discutir o que é que a gente vai fazer, vai ter que organizar planos. Tem casal que não fala dos planos. Aí um cria um plano secreto e de repente vai e entrega para o outro. Aí o outro fala, poxa, mas de onde isso apareceu? A pessoa está até desejando que fosse algo legal. Isso vira uma bomba. Teve um casal que eu acompanhei que o problema foi um barco, né? O sujeito, de repente, apareceu com um barco. E aí ele pensava que ia ser uma coisa boa. Só que a sensação que o outro lado teve foi, poxa, mas ele não me perguntou, não foi negociado. Então fica todo mundo cheio de segredinhos e de repente aparece algo. A pessoa fala, poxa, mas não houve acordo, não houve negociação, ninguém me perguntou nada. E aí o que era para ser uma coisa boa começa a se tornar conflito. Qual é a chave desse ponto? Não foi integrado o outro. Então fica todo mundo fazendo as suas próprias coisas, mas não dialoga, não fala, não convida. A gente não convida o outro para participar da nossa vida. Poxa, eu estou pensando em mudar de trabalho, estou pensando em fazer isso. O que é que você acha? Não, a gente quer ser onipotente. Eu quero resolver sozinho. Bom, se você quer resolver sozinho, você tem que pensar porque você está a dois. Ou a Eu acho que três. essa Ou a sociedade quatro. que, né, contemporânea, ela preza muito por uma excelência. E a gente esquece que nós somos vulneráveis. Então, assumir a vulnerabilidade da gente e entender a vulnerabilidade do outro, isso traz também um acolhimento pessoal, um acolhimento do outro que favorece a relação. Entender que você não é a Mulher Maravilha, o super-homem, né? Então, eu acho que entender isso, a vulnerabilidade alheia, fortalece. A vulnerabilidade fortalece. Eu acho Não lindíssima essa sua fala. enfraquece. Isso. É lindíssima essa fala. Temos um contexto do qual a gente, como a gente estava falando há pouco, do qual estávamos muito acostumados com o poder, né? Então, a voz tem que ser minha. Quando começou a ter todo esse movimento de um outro tipo de relacionamento, do qual agora a gente vai ter que aprender a dialogar, isso recaiu muito com os filhos. O casal começou a dizer, eu não sei mais lidar com meus filhos porque agora meu filho me questiona. Veja só, a gente não permitiu o questionamento, né? Então a gente está agora no momento do qual a gente começa a ouvir a voz de outras pessoas. Então a gente começa a ouvir a voz da mulher, a gente começa a ouvir a voz da criança. Então isso, em primeiro momento, isso gera angústia. Só que aí tem uma coisa muito interessante nisso. Eu começo a descobrir que eu também posso falar. Então eu começo a descobrir que eu não preciso estar naquele lugar de poder. Porque o lugar do poder, ele é muito sedutor, mas ele me deixa sozinho. Tem um caso no livro que eu trago que é muito emblemático. O sujeito, ele vira no consultório, eu atendi a esposa dele, e aí de repente ele chegou no consultório, ele foi muito corajoso, e ele, né, sempre sem querer sair do lugar de poder. E eu pergunto para ele, mas por que é tão difícil? Ele olha para mim e fala, você já viu um general querer voltar a ser soldado? Então ele queria ser o general da casa. Ele estava no lugar do poder. Mas aí tem um desafio. Aí eu viro para ele e falo, mas isso deve ser muito difícil para você. Deve ser muito doloroso. Você tem que saber a resposta de tudo, você tem que saber lidar com tudo. Aí ele olha para mim e fala, pior que é mesmo. Às vezes até no trabalho eu tenho problema porque eu me torno muito irritado, porque eu quero ser o dono da verdade sempre. E ele foi muito sincero em trazer isso. Não suportou muito o processo terapêutico, era muita flexibilidade para ele, mas foi importante. Porque aí eu concordo muito com essa sua fala. É a possibilidade da gente sair daquela história de que homem que é homem não chora, a gente está descobrindo que homem pode chorar, e até mulher, porque a gente fala muito do homem, mas a mulher também. Aquela coisa da mulher muito amarga, aquela mulher matriarca, aquela mulher que
tinha que dar conta inteira. Teve uma pessoa aqui, eu estou me batendo um pouco aqui com os dados aqui, e aí eu perdi, mas teve alguma pessoa que me trouxe o fato justamente de que neste período a mulher está muito sobrecarregada. É porque esse casal ainda não aprendeu a negociar, ainda não aprendeu a lidar com a liberdade. E isso foi um aspecto que desde o meu mestrado, em 2005, já aparecia nos dados. Então, o casal hoje, ele não se encontra mais por negociações de gênero pré-estabelecidas. Hoje o acordo é feito por afinidade. O que é que eu gosto? O que é que você gosta? Vamos negociar. Aqui em casa mesmo tem uma característica muito típica do casamento contemporâneo. Por isso que eu falo, inclusive, em relação à idade. Quem cozinha aqui em casa sou eu, né? Então sou eu que cozinho. Mas eu não tenho muito saco para lavar. Ah, psicólogo não tem paciência. Não gosto de coisa repetitiva, eu sou muito criativo. Eu gosto de coisas que movimentam, que faço, eu gosto de cozinhar. E minha esposa adora trabalhos repetitivos. E então a gente tem um acordo. Então quem se dedica à parte do lavar ela, quem se dedica à parte do cozinhar, sou eu. Então há um acordo. Então eu não sobrecarrego ela. Porque quando eu penso, para ir finalizando a fala, quando eu penso que legal, olha só, minha esposa e o meu marido tá fazendo tudo dentro de casa, porque tem mulheres também que entram nessa, né? Ah, o outro tá fazendo tudo dentro de casa e eu tô aqui sem fazer nada. Isso é uma vantagem? Deixa eu contar um segredo? Não é. Por que não é vantagem? Porque vai respingar. Porque o outro, que está exausto, porque teve que fazer tudo sozinho, depois não vai ter paciência na cama comigo. Depois não vai ter paciência de conversar comigo. Depois não vai ter paciência de assistir uma live de Belmarques ou de quem mais que seja, de fazer alguma coisa. Não vai ter paciência de ler comigo ao meu lado. Não vai ter paciência de estar ao meu lado, porque já vai estar exausta do dia ou exausto do dia. Então, investir no cuidado do outro é uma estratégia para que minha vida seja melhor. Olha que esperteza. Cuidar do outro faz a minha vida ficar mais leve. Então, este é um investimento que a nossa cultura contemporânea está trazendo e que a gente está começando a descobrir agora. Então, vocês já estão, inclusive, pegando informações atualizadíssimas. Está provado por todos os lados aí que o autoritarismo não funciona mais, né? Então, a gente precisa, sim, exercer uma autoridade sobre filhos, sobre os nossos relacionamentos, né? Uma postura mais colaborativa, uma comunicação mais positiva aí para ser mais eficiente, mais assertiva. Mas, diante desse ineditismo todo que a gente está vivendo, como é possível viver esse caminho que estamos percorrendo, caindo e levantando, sem saber onde é que vai dar? Não conseguimos prever esse futuro. Infelizmente, isso foge um pouco o nosso controle nesse momento. Então, como viver esse caminho e ainda assim nos mantermos emocionalmente saudáveis, estáveis, colaborativos, diante de tanta incertezas. Então, é uma possibilidade justamente para a gente se abrir ao mundo da incerteza. É engraçado que quando eu dou aula eu sou psicólogo junguiano, eu não sou psicanalista, mas como eu sou professor do curso de Direito, eu sempre falo, né, de preciso abordar todas as linhas terapêuticas. E eu gosto muito da psicanálise. A psicanálise tem algumas coisas interessantes, eles puxam muito, principalmente quando o Freud tem uma relação, na verdade, Nietzsche, né, ele tem alguns debates bem interessantes com o conceito nietzschiano. E ele vai trazer algumas coisas interessantes, do tipo, quando eu digo para você até semana que vem, isso é uma ilusão, porque eu não tenho garantia que vai ver semana que vem. E é engraçado que logo depois que eu dei essa aula, né, um pouco tempo depois, acho que 1 ou 2 semanas depois, eu virei para os meus alunos e disse, gente, até semana que vem, inclusive, é a semana da nossa prova. Não houve outra semana. Houve a pandemia. Então, apesar de ser um caso, obviamente, bem maior, eu não tenho como prever o que vai acontecer. Hoje, quando eu estava conversando com você, o que foi que acontecia? Né? Eu estava ali, o celular no carro, a gente conversando,
do nada, um sujeito decidiu parar o carro e eu tive que... O outro jogou, eu joguei junto, eu tive que sair, escapulir por um triz de uma situação. Por quê? Porque a gente não consegue prever o que é que vai acontecer depois da curva. Então, na vida, a gente não consegue prever. A gente estabelece alguns limites, a gente usa alguns parâmetros, a gente vai mais ou menos estabelecendo alguns critérios. E como é que a gente lida com as incertezas da vida? Conversando, dialogando. Linguagem. Linguagem, falando para o outro, eu estou com medo. Falando para o outro, nossa, hoje eu estou inseguro. Eu tenho acompanhado, inclusive tem um casal de senhores que eu tenho acompanhado, já mais idosos agora nesse período, e tem sido um processo tão bonito, eu acho tão bonito o cuidado, o trabalho que a gente tem exercido. E o que é que eu tenho ajudado a eles? A falar dos medos, a falar das inseguranças, do medo que eles têm, né? Então, um dos exercícios que eu fiz, inclusive, foi: vocês conseguem dar um passeio de carro? E aí eles foram cheios de máscara, de carro fechado, mas conseguiram sair, já tinham 2 meses, ou quase 3, que eles não pisavam na rua. Então, e ele fazia o convite, e ela está com muito mais medo. Então, falar do medo é tão bonito, né? Poder ter essa abertura é uma coisa tão bonita, da gente poder não ser dono mais da verdade e dizer: nossa, tô precisando de um cuidado, tô precisando de um carinho, tô inseguro. Se você não consegue ainda falar dessas formas, você pode falar de outras. Você pode dizer: poxa, não tô conseguindo dormir. E aí fica aquele clima, né? Ou seja, toda ela deixa, né? Tô Às dizendo vezes que eu não tô bem. precisa, isso, e às vezes não precisa nem você verbalizar. Se você chamar para ver um filme junto, colocar uma música que represente, que tenha significado, mostrar um álbum de família, fotos que façam sentido. Então, sentar do lado, ouvir, né? Tudo isso é linguagem, tudo isso são formas de chegar com muita delicadeza, sem precisar impor nada, né? Com muita tranquilidade, mas estar junto dessa forma, com Isso aí. memórias. Diga. Memórias são importantíssimas. Minha tese de doutorado foi justamente sobre memórias da casa da infância. Memórias que criam vínculos. Tem casal que não sabe a história um do outro porque tem vergonha. Ah, minha história foi difícil, ou porque eu tive envolvimento com outra pessoa, ou porque isso. Deixa eu contar um segredo, meu querido e minha querida. Todos nós temos memórias, todos nós tivemos uma experiência de vida. Então, quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente abre a nossa memória, mais intimidade a gente forma. Então, isso é uma Preenchemos os coisa. vazios com as Preenchemos os vazios. histórias, com as narrativas. Isso, porque aí a gente vai tendo a sensação de que eu não estou sozinho, e é impressionante a quantidade de casais que eu acompanho, que mesmo a 2, ou às vezes a 3, a 4, a 5, quantos filhos têm em casa, continuam se sentindo sozinhos. Como é que eu posso, como diz os poetas, né? Me sinto sozinho numa multidão de pessoas. Como é que eu me sinto sozinho nesse contexto? Se eu não me abrir, se eu não tive coragem de revelar minha intimidade. Tem casal que não revela, inclusive, as fantasias sexuais. Não conseguem conversar sobre isso. Tem vergonha de: nossa, eu gostaria tanto de botar uma roupa, mas eu tenho vergonha, não sei se vai gostar, não sei se vai rir. E aí fica com insegurança. E muitas vezes o casal acaba tendo que realizar fora de casa o que dentro de casa os dois gostariam de realizar. Aí, por medo, por vergonha, por qualquer outro motivo, a gente vai criando justificativas para se distanciar. Então, esse momento de pandemia também é um momento de reencontro, também é um momento de abertura, também é um momento de ter possibilidade. Então, eu tenho observado, aí, mania de pesquisador, né? Eu tenho observado duas grandes características de casais. Então, tem casal agora na pandemia que está se divorciando, que está entrando em colapso, e existe casal que está se redescobrindo. Qual é a diferença? O que faz um casal se tornar, gerar uma ruptura, e o que faz o casal ganhar intimidade, Ressignificar. ressignificar? Qual é a diferença? Qual é a atitude que modifica? A disposição de querer fazer com que essa relação ocorra. Só que essa disposição não pode ser apenas de um. Ela tem que ser dos dois.
Porque é isso que a gente está descobrindo. O casal, antigamente, ele não precisava disso. O casamento, ele durava porque era uma instituição. E aí eu gosto de Adolf Kugelberg, que ele vai dizer: a durabilidade do relacionamento não necessariamente é algo a ser celebrado. Ou seja, não é porque o casamento durou que ele foi um casamento que teve qualidade emocional, qualidade psicológica. Então, a durabilidade se torna interessante se tem satisfação. Só que essa satisfação precisa ser mútua. Então, vocês como casal, todos nós como casal, a gente precisa dialogar, a gente precisa perguntar claramente para o outro: você tem interesse de estar aqui comigo? Para que diacho você está aqui comigo? Para que a gente, então, descubra qual o nosso motivo de estar hoje aqui, para que faça sentido para a gente, para que a gente, então, consiga construir: eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo. Aí o outro vira e fala: poxa, eu também sinto falta. Se os dois sentem falta, por que não está resolvendo? Porque não foi conversado, porque não foi exposto e não houve uma nova atitude. Nada foi construído. Então, é o momento de exercer atitudes. Eu acho muito bonito esse momento que a gente está vivendo. Perfeito. Vinícius, nós precisamos ir já caminhando para o fim. Eu acho que faltam aí 3 minutos, aproximadamente. E eu queria te agradecer muito. Eu poderia passar a noite toda aqui conversando, né? Eu acho bem bacana quando você traz essa questão da fala, do diálogo. Nós somos seres de diálogo, né? Nós precisamos de narrativas. Nós somos constituídos por isso. Nós nos humanizamos a partir das histórias que nos são contadas. Então, nós não somos só pai, mãe, mas temos uma geração aí atrás que vem antes de tudo isso e precisamos conhecer as nossas histórias, as nossas origens, para que a gente possa também passar isso adiante e poder, de repente, criar um filho com uma qualidade, uma parentalidade de respeito. Então, é importante que a gente se conheça para que a gente possa se doar. Então, vamos começar esse caminho agora, vamos aproveitar esse momento de que a gente dê uma pausa aí, para olhar para dentro, ao invés dos excessos aí do exterior e acabar com esse vazio do excesso e que a gente possa se resgatar e resgatar os nossos relacionamentos. Maravilhoso conversar com você. Muito obrigada, viu? Um abraço. Eu que agradeço imenso esse convite. Caso alguém tenha interesse de continuar conversando, não tendo qualquer dúvida, é só entrar lá na página Vinícius Farani Psicólogo. E eu agradeço imensamente por esse momento, papo importantíssimo, tanta coisa gostosa que a gente falou aqui, tantas coisas que a gente ainda poderia falar. Então, boa noite a todos, boa noite, minha querida Lorena. Boa noite, obrigada. Pela Finlândia. Tenham todos, façam por ter uma boa semana. Isso. Outra coisa também que eu acho bacana é que a gente está aí no mar, a gente está aí dentro de um barco, cada um no seu barco, e a gente pode sim, a gente não pode mudar o vento, mas a gente pode sim ajustar as velas. Então vamos fazer isso aí, né, para chegar onde a gente quer chegar, onde a gente pré-determinar e a gente conseguir. Tá? Ótimo. Então, concordo. Um abraço. Beijos a todos. Tchau, Vinícius. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.